Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro. O tema do nosso discurso hoje é sério. O Espírito Santo se tornou um inimigo deles no deserto. Talvez você fale assim: pastor, é impossível o Espírito Santo se tornar um inimigo do ser humano, pastor. Da onde o senhor tirou isso? Da palavra de Deus, meu amigo. As pessoas, elas se tornaram tão perversas que o Espírito Santo se opôs a eles no deserto. O Espírito Santo queria guiar o povo por um caminho de tranquilidade, um caminho de paz. Mas eles preferiram irritar o Espírito Santo. Eles preferiram, meu amigo e minha amiga, achar que o Espírito Santo ia tolerá-los. A Bíblia diz que o povo, ele reclamou e disse para Moisés que queria comer carne. Eu quero carne. A Bíblia diz que Deus se irou, mas deu carne para aquele povo por causa de Moisés. Talvez você, meu amigo e minha amiga, acha que o Espírito Santo, ele só é paz, ele só é alegria. A pior coisa que tem é quando o Espírito Santo ele se transforma em um fogo consumidor. A maior prova que nós temos é Ananias e Safira. Ele não poupou. O camarada, ele prometeu algo, mas ele não cumpriu. E acabou Deus matando ele e matando a mulher dele. A Bíblia diz também que Coré, eles se rebelaram contra Moisés. A Bíblia, Moisés, se eu não me engano, falou para aquele povo: quem está com Moisés fica deste lado, quem está com Coré fica do lado de lá. Eles não obedeceram, a terra comeu Coré e sua família e tudo que ele tinha. E também comeu aqueles opositores. Você tem que ter muito cuidado. O diabo sabe que quando nós irritamos o Espírito Santo, ele se opõe a nós. Nada funciona, nada dá certo. Por mais que você pensa que está dando certo, no mundo espiritual não está dando certo, meu amigo. A pior coisa que tem para um cristão não é passar necessidade de alimento, é passar necessidade de paz, é passar necessidade de tranquilidade. Quando a alma está perturbada, a alma está angustiada, a alma não tem sossego com nada. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele remove toda esta paz de dentro da pessoa, até ela se arrepender. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Deus resiste às pessoas que acham que já sabem, as pessoas que acham que não precisa de conselhos, não precisa de ajuda. Deus, ele não pode se manifestar para tais, porque eles não acreditam na palavra do servo de Deus.
muitos são pessoas interesseiras, pessoas materialistas. Se o servo tem carro, se o servo mora em uma boa casa, bota os melhores ternos, ela acredita na palavra dele. Mas se o servo é simples, humilde, ela não acredita. As pessoas, elas querem medir o nível espiritual pela vida material. A vida material é fiasco diante de Deus. Jesus, ele disse que eu vim para que tenham vida. Primeiro você tem que ter vida. Como é que eu tenho vida, pastor? Quando eu sigo a direção da palavra de Deus. Quando eu reconheço que preciso me limpar dos meus pecados, me limpar das minhas fraquezas, me limpar das emoções descontroladas da minha alma. Aí eu passo a ter vida e eu a tenho em abundância. Qual abundância? Abundância as pessoas já querem saber logo da parte financeira. Não é assim que funciona, meu amigo. Deus, ele te chamou para salvar a tua alma. A vida material é uma consequência. É uma consequência de fidelidade, de entrega, de plantar, semeadura. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. Por que uns desenvolvem mais do que o outro? Porque se entrega mais. Porque Deus fala mais com um do que com o outro. Porque ele está mais atento à voz de Deus. E a Bíblia diz assim, lá no site de quarta-feira: hoje, essa palavra, ela não é agradável. Não é agradável. Se você vive uma vida de qualquer maneira, ela não vai ser agradável. Se você vive uma vida de qualquer maneira, ela não vai ser favorável. A palavra de Deus, ela se torna favorável quando eu vivo uma vida pautada na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus honrou Isaac e Jacó por causa da fidelidade de Abraão. Abraão obedeceu a palavra de Deus. Olha só o que está escrito: o Espírito Santo se tornou inimigo deles no deserto. Lá em Isaías 63:10. Pode ler. 63:10. Esse microfone só chia na hora da palavra, né? Dá uma surra nele de... Isaías 63:10. Lê, por favor. Isaías 63:10 diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Amém? Amém. Quem é que está pelejando contra o povo de Deus? O diabo? Não. Hã? É os inimigos físicos? Não. É o próprio Espírito Santo. Isso é uma loucura, meu amigo. O Espírito Santo, ele veio para a gente ter paz. Ele veio para nos selar para a eternidade. Ele veio para nos separar deste mundo para um ofício santo. Ele veio para nos dar discernimento, domínio próprio, controle emocional. Ele veio para nos dar visão espiritual. Ele veio para te dar a palavra da profecia para salvar as pessoas. Mas aqui em Isaías 63:10 diz que ele se tornou inimigo. A Bíblia diz que Deus
ele trata os desobedientes da palavra dele desta maneira: as bênçãos da desobediência. Tem as bênçãos da desobediência, sabia disso? Tem as bênçãos da obediência e as bênçãos da desobediência. Nós vamos ler daqui a pouco. Aí diz assim, ó: o povo de Israel saiu do Egito guiado por Deus no deserto, mas se tornou rebeldes. Eles murmuraram, duvidaram, idolatraram e desprezaram a presença de Deus. Você sabe o que é isso? Desprezaram a presença de Deus, pastora Rosa. Você sabe como é que você despreza a presença de Deus? É quando o homem de Deus, ele fala algo e você não se importa, você ignora, você faz pouco caso, você não se importa. Às vezes a palavra da salvação para a tua alma foi aquela que você ignorou, foi aquela que você desprezou. E nisso, meu amigo e minha amiga, você que me acompanha, as pessoas, elas estão servindo a Deus sem salvação. Se elas continuarem na rebeldia, elas estão destinadas ao fogo eterno. Elas estão destinadas ao sofrimento eterno, porque elas foram rebeldes. Elas desprezaram a presença de Deus. Como é que é a presença de Deus? É quando uma palavra chega até você. Se uma palavra, um versículo chegou a você, é porque Deus quer falar com você. Quando você tem a Bíblia em casa e você despreza a Bíblia para poder ficar sem fazer nada, você despreza a palavra de Deus, você está desprezando a presença do Espírito Santo. Porque o único meio do Espírito Santo falar com você, meu amigo e minha amiga, é através da sua santa palavra, através dos seus servos e através dos escritos sagrados. Diz mais assim, ó: o texto diz que ele contristaram o Espírito Santo, ou seja, entristeceram profundamente o Espírito Santo, com incredulidade, rebeldia. Deus, que antes lutava por eles, passou a pelejar contra eles por causa da desobediência. Meu Deus, talvez você pense assim: poxa, nada está dando certo para mim, nada. Deus, eu sinto que Deus, ele já não conta mais comigo. Eu sinto que Deus já não tem me falado mais, já não tem me repreendido mais. Eu faço as coisas erradas, mas ele não me repreende mais. Porque Deus, ele se cansou, meu amigo. O Espírito Santo também, ele se cansa. E a pior coisa que tem é quando você não tem mais a repreensão de Deus. Deus, você errou, pecou, tanto fez. Nem a sua consciência te acusa mais. A sua consciência não te acusa mais, isso significa que você já não tem mais a direção do Espírito Santo. Quando você comete alguma coisa de errado, você não tem paz, você fica angustiado, enquanto não pede perdão, não sossega. Se você já faz as coisas erradas e acha normal ver uma pornografia,
acha normal se masturbar, acha normal cometer coisas erradas dentro da sua relação sexual. Sabe? É normal, pastor. É normal. Eu e meu marido já temos essa prática, é normal. Ele gosta e eu gosto. Mas você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. A Bíblia, ela nos condena certas práticas. E se nós insistir nessas práticas, nós vamos ser destruídos, meu amigo, como Sodoma e Gomorra. Lê os escritos sagrados. Às vezes você gasta muito tempo com novela, com filme, com Kawaii, com TikTok, com Facebook, com Instagram, com YouTube, mas você não gasta tempo lendo a Bíblia, lendo os escritos que vai salvar a sua alma. A única maneira de salvar a tua alma é você beber da água da palavra de Deus. E tem pessoas que elas se convenceram de que vão ser salvas, vivendo toda errada, vivendo toda desorganizada, e Deus está inteiramente irritado com tais pessoas. Aí diz assim: contristaram profundamente o Espírito de Deus com incredulidade e rebeldia. Deus antes lutava por eles, passou a pelejar contra eles por causa da desobediência. As bênçãos da desobediência. Deuteronômio 28, 20 até o 25. Lê com força para mim, para você entender o que acontece com aqueles que vivem uma vida desobedecendo a ordem da palavra de Deus através dos seus servos. Olha só, as bênçãos da desobediência. Deuteronômio 28, versículo 20. Olha só, meu amigo e minha amiga, o que a Bíblia diz. Pode ler. Deuteronômio 28, 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a perdição em tudo o que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereça por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Até o 25. 21. O Senhor fará pegar em ti pestilência, até que se consuma da terra o que se passas a possuir. 22. O Senhor te ferirá com a tuberculose, com a febre, com inflamação, com calor e com a seca, com destruição das sementeiras e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. 23. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. 24. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirá de diante deles, e será espalhado por todos os reinos da terra. Vamos entender essa palavra? A Bíblia diz que quando uma pessoa ela vem à igreja, não é? Aí o que sai dela? Não é os demônios? Sim. Não é?
Se ela vem à igreja, o pastor orou, o bispo orou, a pastora orou, o que sai dela? Os demônios. Mas ela começa a viver na desobediência, ela começa a viver na safadeza, vendo pornografia, desobedecendo a ordem do pastor, desobedecendo a ordem do marido, desobedecendo a ordem do patrão. Você acha o que acontece? Os demônios vão. Ele mais quantos? Mais 7. Mais 7 demônios. E o estado daquela pessoa se torna pior do que antes. Antes ela tinha um problema, aí agora ela vai passar a ter o quê? 7 problemas. Isso é verdade, Jesus falou isso. Jesus não estava contando uma historinha, não. As pessoas, elas vêm à igreja, mas elas não se enchem do Espírito Santo. Ela quer se encher de ódio, ela quer se encher de vaidade, de engano, de mentira. E vai chegar uma hora que esses demônios vão fazer morada na vida dela. E esse mal fazendo morada na vida dela, não tem jeito. A Bíblia diz que por um caminho ele entra, mas por 7 ele sai, na benção. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 25, ó, e o Senhor fará que seja derrotado os seus inimigos, você irá a eles por um caminho, e fugirão deles por 7 caminhos. Você pode até lutar, mas você vai fugir por 7 caminhos. 7 caminhos representa as áreas da vida de um ser humano. Você acha que existe 7 dias na semana à toa? Não. Cada dia tem um representativo. Para nós, domingo, sermos filhos de Deus, os escolhidos de Deus. Segunda-feira nós lutamos para ter uma vida econômica abençoada. Terça-feira nós cuidamos dos nossos filhos. Quarta-feira nós somos fortalecidos no Espírito Santo. Quinta-feira nós lutamos pela família. Sexta-feira nós lutamos pelos problemas emocionais e sentimentais. Sábado nós buscamos a justiça completa. Existe 7 dias na semana para que você possa lutar. Mas as pessoas, elas não querem lutar. Elas querem ser abençoadas. Você acha que porque muitas pessoas, elas vendem a alma dela. Elas vendem a alma dela para quê? Para ter bens materiais. Para poder ter dinheiro, fama. Você vê, essas pessoas chegam em um estágio da vida dela cheia de dinheiro, milionária, bilionária, mas o dinheiro já não faz sentido. A fama já não faz sentido. Elas ficam loucas, ao ponto de você ver o que aconteceu aí com esses documentos que foi lançado nas redes sociais. A pessoa, ela já não tem mais razão, porque ela chegou em um limite material que para ela não tem mais prazer. Então elas começam a fazer o quê? Essas doideiras que você vê aí, que não posso nem falar para não derrubar meu vídeo. Você sabe o que eu estou falando. Nós que somos do altar, nós vivemos um dia de cada vez, né, pastora Rose? É um dia de cada vez. De cada dia uma experiência para nós do altar. Não é verdade? Ora tem abundância, ora não tem nada, ora tem um pouquinho para dividir para 3, e nisso a gente vai fortalecendo a nossa confiança em Deus. E dia a dia Deus, ele vai derramando o pão nosso de cada dia. Você não vê a gente abatido, você não vê a gente entristecido pelos problemas. Mas me entristece em as pessoas ela rejeitar o meu Senhor, do que problema financeiro, do que problema de falta de alguma coisa. O que mais me machuca
é ver a pessoa indo para o inferno e eu não posso fazer nada. Eu consigo viver como o meu amigo Ezequiel falava, comendo pão com banana e um copo d'água, mas eu não consigo ter tranquilidade em ver as pessoas indo para o inferno. E eu sei que vai. Eu sei que vai pelo conhecimento que eu tenho. Eu sei que ela está trilhando o caminho da destruição. Mas a gente, às vezes, sai até um pouco do nosso trajeto espiritual e tenta entrar no trajeto pessoal da pessoa para tentar ajudá-la. E a gente somos taxados porque não te perdi em nada, não pedi tua ajuda. A vida é minha, eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando disso, mas tudo mentira. Não está cuidando nada. Se estivesse cuidando, teria resultados, teria frutos. Porque eu estou cuidando da minha família e eu estou vendo frutos. Antes eu me dedicava à obra de Deus totalmente. Eu não olhava para o meu filho, eu não olhava para minha esposa. Só que o Espírito Santo, ele me orientou. E hoje, graças a Deus, meu filho é um colaborador, meu filho está ativo na obra de Deus. Quando chega, já chega fazendo a obra, vocês veem aí, está estudando à noite, né? A gente cortou um pouco do nosso trabalho porque ele é o que resolve esses problemas. Então nós cortamos um pouco do trabalho para poder não ficar sobrecarregado para ele, para que ele possa fazer os estudos dele à noite. E de dia ele faz o que tem que ser feito. Então, quando nós temos resultados, é porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Aí ele diz assim, ó, número 14, 28. Disse-lhe, vivo eu, diz o Senhor. Número 14, 28 ao 29. Disse-lhe, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste os meus ouvidos, assim farei, e vós outros, neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos aqueles que foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que de entre vós contra mim murmuraram. Olha só, de 20 para cima que murmuraram contra Deus. Isso é sério, rapaz. Esses problemas já vêm da antiga. É de 20 anos para cima que eles começaram a murmurar. 20 anos o cara é novinho, não é? Mas foi de 20 anos para cima que eles começaram a murmurar. E o que Deus fez com ele? Matou todos eles. Deus demorou 40 anos para acabar com todos eles. Deus mandou serpente para picá-los. Deus permitiu eles se destruírem no deserto. Porque eles estavam lutando contra Deus. Como, pastor? Quando eles se opõem a Moisés. Você vê o caso de Miriam, né? Miriam tinha o ministério dela, mas ela foi querer falar mal de Moisés. Arão foi concordar com ela. Deus botou o terror nos dois. Nós temos que ter muito cuidado. Em vez de nós cuidarmos da nossa caminhada com Deus, nós temos querido cuidar da vida alheia. Nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E é verdade, meu amigo. Nesse momento, carnaval hoje, né? Não, dia 13. Dia 13, ó. Botou até mais pra frente já para poder, quando terminar, o bicho pegar. Eu já ungi todas as minhas portas. Hoje ungi de novo. Já estou de antemão me prevenindo.
E as pessoas, elas não querem saber se tem pandemia, se tem vírus. Elas querem dançar. Quer dançar. E vão dançar. Eu acredito que essa festa vai ser a pior festa de todas as épocas. Eu te aconselho não ficar na rua de bobeira. Eu te aconselho não ficar de bobeira. Mas eu vou passear um pouquinho. Vá. A palavra de Deus, ela só pode te proteger com obediência. Aí diz aí, ó. O povo recebeu a promessa da terra prometida, mas quando os espias voltaram, eles duvidaram de Deus e murmuraram. A geração incrédula morreu no deserto. Não foi simplesmente Deus que matou, mas foi consequência da incredulidade contínua e da rebeldia contra ele. Aí diz lá em Coríntios 10, para terminar. Coríntios. Primeiro ou segundo? 1 Coríntios 10, 5, 10. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não recebemos as coisas mais. Como eles cobiçaram, não vos façais, pois idolatraram com alguns deles, e não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e permaneceram. E o quê? Pereceram pelo quê? Pela serpente. Murmurar, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A Bíblia diz que as serpentes do deserto picaram ele. Você sabe qual serpente é essa? É a dificuldade. Os credores vão te picar. Os problemas vão te picar. Por quê? Porque você tem sido rebelde. Deus, meu amigo e minha amiga, já estou terminando, já passei do meu limite, já estou em 33. Deus, Ele está te dando uma chance. Se volta. Se volta. É que nem uma das nossas inscritas no Kauai viu um vídeo nosso e disse que estava afastada há muito tempo. Eu falei, volte. Volte. Você vê, as pessoas têm se interagido. Nós estamos já com 17 mil pessoas dentro da rede social. Não acredito que uma rede social não está crescendo por algum outro motivo, se não é a necessidade da palavra de Deus. A gente não ganha um tostão. Está lá 50 centavos lá que eu nem tiro. Enquanto muitos estão ganhando milhões, eu não ganho nada. Mas eu estou ganhando a visualização deste povo. Esse povo estão vendo, ouvindo a palavra de Deus, estão compartilhando com outros. Porque a palavra, ela está sendo contínua em nome de Jesus. Até aqui o Espírito Santo me usou. Palma para Jesus.